O Código de Processo Civil prevê mais uma regra importante em relação ao cumprimento provisório de sentença, no que diz respeito à segurança do executado, quando o exequente pretender, por exemplo, fazer o levantamento de dinheiro que foi penhorado ou transferir a posse ou a propriedade de bens que foram objetos de constrição judicial. Quando esses atos puderem submeter ao executado a grave dano de difícil ou incerta reparação, será necessário oferecer caução, e caução real ou fidejussória. Observe na tela. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. E notem, meus caros, que o ato judicial que fixa, que arbitra essa caução, tem natureza jurídica de decisão interlocutória e é passível de ser desafiada por agravo de instrumento. Há uma divergência doutrinária mencionada pelo professor Flávio Monteiro de Barros no que toca à fixação ou ao arbitramento dessa caução. Tem doutrinadores que entendem que o juiz pode e deve fixá-la de ofício. Outros doutrinadores entendem que a fixação ou arbitramento dessa caução depende de requerimento expresso do devedor. Agora tenham cautela. O juiz só pode exigir a caução, para quem entende que pode ser fixado de ofício, ou o devedor só pode requerer a prestação de caução na hipótese de atos expropriatórios, adjudicação, alienação, levantamento de dinheiro, por exemplo. Não há que se falar em prestação de caução se o exequente não pretender alienar bens, transferir a posse ou fazer levantamento de dinheiro. Muita atenção para esse detalhe. O artigo 521 do Código de Processo Civil apresenta algumas hipóteses em que a caução será dispensada. Na tela. Crédito de natureza alimentar, independentemente da origem, ou seja, origem familiar ou responsabilidade civil. Credor em situação de necessidade. Se pender agravo contra a decisão do presidente do tribunal que não admite recurso especial e ou recurso extraordinário. Explico. Contra a sentença, cabe apelação. E contra a decisão do tribunal, vai caber recurso especial, nas hipóteses do artigo 105 da Constituição da República, ou recurso extraordinário, nas hipóteses do artigo 102, também da Constituição, ou ambos, especial e extraordinário. Ocorre que quem faz o juízo de admissibilidade desses apelos extremos é o próprio tribunal. Se o tribunal não admitir, cabe o agravo contra essa decisão. E o agravo contra essa decisão que não admite o recurso especial ou extraordinário será julgado pelo STJ ou pelo STF. O objetivo desse agravo é justamente destrancar esses apelos extremos. E na pendência desses recursos, é possível o cumprimento provisório de sentença, conforme nós estamos estudando. E nessa hipótese, o Código de Processo Civil dispensa a caução, ainda que o exequente pretenda, conforme já analisado anteriormente, arrematar, adjudicar ou fazer o levantamento de dinheiro. E mais, se a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com a súmula de jurisprudência do STF ou do STJ, ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Nessa terceira e quarta hipóteses, o professor Flávio Monteiro de Barros explica que é pouco provável que a decisão seja revertida. Ou seja, a sentença está quase transitando em julgado. Dada a pouca probabilidade de se reverter o resultado, é que o Código de Processo Civil
entende que pode ser dispensada a caução. Entretanto, é importante conhecer a regra do artigo 521, parágrafo único. A caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de dano grave ou de incerta reparação. E por fim, notem, qual é o procedimento do cumprimento provisório de sentença? Muito semelhante ao cumprimento definitivo. O exequente vai postular ao juízo competente que intime o devedor para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias. Intimado o devedor. Se esse não efetuar o pagamento, vai incidir na multa do artigo 523, parágrafo 1º. 10% sobre o montante exequendo, mais 10% de honorários advocatícios. Agora notem, se a sentença que se pretende executar provisoriamente tiver sido proferida em autos físicos, o advogado do exequente vai ter que requerer o cumprimento desta sentença em autos apartados. Até porque, percebam, se é cumprimento provisório, é porque a sentença que se pretende cumprir provisoriamente foi desafiada por recurso de apelação. E o recurso de apelação vai fazer com que os autos subam ao tribunal. Daí a necessidade de o incidente ser autuado em apartado. Qual incidente? Cumprimento provisório de sentença. Agora, se os autos forem eletrônicos, não há necessidade de juntar novas peças. Na tela. O exequente deverá requerer o cumprimento provisório por meio de petição dirigida ao juízo competente, conforme regras do artigo 516 do CPC. Não se admite instauração de cumprimento provisório de sentença de ofício. E não sendo eletrônico os autos, a petição será acompanhada de cópia das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Então, quais são as peças? Decisão exequenda, que é a sentença, certidão de interposição do recurso não dotado do efeito suspensivo, porque se o recurso tiver sido recebido com efeito suspensivo, não há que se falar em cumprimento provisório de sentença, procurações outorgadas pelas partes, decisão de habilitação, se for o caso. E notem, o executado será intimado para pagar o débito em execução no prazo de 15 dias. Não efetuado o pagamento ou não garantida a execução no prazo, incidirá multa de 10% e mais honorários de 10%. Essa regra está prevista no artigo 523, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Muito importante, o executado poderá apresentar impugnação no prazo de 15 dias, contados do prazo final para pagamento voluntário, cuja matéria será limitada ao disposto no artigo 525, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Notem, meus caros, no cumprimento de sentença, cumprimento provisório ou cumprimento definitivo, o executado se opõe por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, diferente da execução de título extrajudicial, em que o executado se opõe por meio dos embargos à execução. Na impugnação, as matérias que poderão ser debatidas são restritas. São aquelas que são previstas no artigo 525, parágrafo 1º. Já nos embargos à execução, o executado poderá arguir qualquer matéria em que fosse lícito arguir em processo de conhecimento. No cumprimento provisório de sentença, que conforme vimos, só é possível se a apelação não for recebida no efeito suspensivo, o executado fica em uma situação contraditória. Ele quer recorrer e recorre. Entretanto, o recurso dele não é recebido no efeito suspensivo, o que faculta ao exequente promover o cumprimento provisório dessa sentença. Notem que o executado pretende rediscutir no tribunal a sentença que o condenou a pagar quantia certa. Mas, ao mesmo tempo, o exequente, o credor, pretende executar provisoriamente a sentença. Se o executado não garantir o juízo da execução dentro do prazo de 15 dias, haverá incidência de multa de 10%
e de honorários advocatícios de 10%. Então percebam, e se ele efetua o pagamento, se ele efetua o depósito, esse ato poderia ser reputado como incompatível com o recurso por ele interposto. Como solucionar esse impasse? O próprio Código de Processo Civil resolve. Na tela. Importante destacar que se o executado comparecer e efetuar o depósito do montante devido na execução, tal ato não será reputado incompatível com o recurso por ele interposto. E essa regra está prevista no parágrafo 3º do artigo 520 do Código de Processo Civil.